Boa noite, queridos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus enche o seu coração e reine sobre a sua vida. Nós estamos aqui hoje cultuando o nosso Deus, mas por incrível que pareça, nós estamos de novo debaixo de um espírito de medo. Infelizmente, nós estamos passando por esse momento na nossa cidade. Muitos irmãos não estão aqui hoje congregando por causa dessa ameaça que surgiu aí na cidade. E nós louvamos ao Senhor porque os irmãos são prudentes, devemos ser mesmo. Hoje é domingo, primeiro domingo do mês, domingo de ceia, domingo de consagração de filhos. Eu queria convidar aqui na frente a Helena Maria, Caio Martins, que vão consagrar o Arthur Benício. Todo primeiro domingo nós consagramos crianças, nossos filhos, né? É dia de nós renovarmos também a consagração do nosso filho. Se um dia você já consagrou seu filho ao Senhor, renove essa consagração hoje, né? Muitos filhos estão andando na cidade, estão por aí. Queria convidar a pastora para subir aqui também, para nós orarmos. Nós estivemos em Goiânia nessa semana, aconteceu lá a conferência dos Radicais Kids. Foi um tempo precioso, um tempo, quem que assistiu pela internet aí, diga glória a Deus. Então foi algo poderoso que nós participamos ali, exatamente preparando o ambiente da igreja, para nós sermos um canal de salvação para as crianças. Criança também é uma pessoa, tem um espírito e precisam ser salvos. E foi algo tremendo. Depois a pastora vai falar a respeito da conferência, mas nessa hora nós estamos aqui para consagrar ao Senhor Arthur Benício de quê? Arthur Benício Martins. Aleluia, está sorrindo, glória a Deus, aleluia, que maravilha, aleluia. Nós sabemos que a palavra do Senhor diz que herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o galardão. Muitos pais sofrem às vezes pela condição dos filhos, os filhos estão passando um momento terrível, adolescência, às vezes com más influências, más companhias, mas nunca devemos olhar para os nossos filhos como maldição, como cruz. Nunca devemos olhar para os nossos filhos como um peso na nossa vida, porque foram nos dados pelo Senhor, e o Senhor nos deu a autoridade para guardar a vida deles, para ensiná-los no caminho do Senhor. E quando nós tomamos a atitude de consagrar o nosso Deus, que nós estamos falando é o seguinte: do Senhor nós recebemos, ao Senhor nós entregamos, porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os sentinelas. Se o Senhor não guardar os nossos filhos, em vão nós pais trabalhamos. Por isso nós consagramos os nossos filhos ao Senhor, para que Ele coloque o anjo do Senhor, e é Ele que vai colocar o anjo do Senhor para guardar agora esse bebê maravilhoso aqui, que é o Arthur Benício Martins. Eu queria convidar você a ficar de pé mais uma vez, levantar sua mão, nós consagrarmos, concordarmos com a consagração. É os pais que consagram, nós estaremos concordando com eles agora, e você também renova a consagração do seu filho e dos seus filhos, amém? Levante a sua mão para cá. Pai, no nome de Jesus, nós oramos hoje, ó Deus, agradecendo ao Senhor pela vida do Arthur, agradecendo ao Senhor por essa família que tem compreendido que o Senhor é a fonte de todas as coisas. Nós estamos aqui reunidos com eles para consagrar ao Senhor o Arthur. Nós oramos nessa hora, ó Deus, e clamamos ao Senhor: recebe nas tuas mãos, recebe o Arthur nas tuas mãos, e coloque o anjo do Senhor para guardar ele toda a sua vida. Oramos para que ele cresça, ó Deus, em estatura, conhecimento, sabedoria e principalmente em graça diante do Senhor. Oramos para que todos os dias que foram escritos e determinados diante do Senhor se cumpram na vida dele. Oramos também para que o Senhor abençoe os pais, dando a eles sabedoria, dando a eles graças de poder ensinar o Arthur nos caminhos do Senhor, para que ainda quando for velho não se desvie desses caminhos. Oramos, ó Deus, abençoando essa casa, para que nunca falte a provisão, o suprimento, o sustento, para que eles possam viver uma vida abençoada todos os dias deles nessa terra, em nome de Jesus. Assim também hoje nós renovamos ao Senhor a consagração dos nossos filhos, da nossa descendência, crendo na tua palavra que diz que até 1000 gerações serão benditas diante do Senhor, daqueles que amam ao Senhor. Assim nós consagramos, entregamos ao Senhor a nossa descendência, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Deus abençoe vocês, Caio, Helena, Deus abençoe, aleluia. Nós aqui da Igreja Videira Manaus, nós temos o projeto de plantar igrejas nas cidades do interior. Já tenho falado com os líderes nas nossas reuniões de segunda-feira, mas eu queria estender isso para toda a igreja. Nós já temos condição, inclusive, de ajuda da Vinha para sustentar obreiros no interior, para começar um trabalho, começar uma igreja.
todas as igrejas videiras começaram a partir de uma célula. Então hoje nós já estamos preparados para começar um trabalho no interior. Eu já desafiei os irmãos que nós precisamos é de uma casa, de uma família, para nós começarmos uma célula. Pode ser Iranduba, Manacapuru, Itacoatiara. Então se você tem familiares aí nas cidades do interior, seja qual cidade for, que tem esse desejo de participar da edificação da igreja, da implantação de igreja, você pode me procurar no final do culto. Nós queremos uma casa para nós começarmos. A igreja videira, quando estava em Goiânia, nós plantamos muitas igrejas, e todas elas começaram a partir de uma célula, porque uma célula é uma igreja. Numa reunião de célula, num grupo de irmãos que reúne toda semana, você já tem ali os 5 ministérios: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E nós já estamos preparados já para começar esse trabalho. O que está faltando hoje para nós começarmos o trabalho na cidade do interior não são os obreiros. Está faltando uma família, um grupo de irmãos que estejam ali para começar, dispostos a começar esse trabalho. Então, se você conhece, ou você que está conectado conosco, talvez você é de alguma cidade do interior do Amazonas que está participando conosco, e você tem esse desejo de ter uma igreja videira aí na sua cidade, nos procure aí nas redes sociais, tem o meu telefone, você pode entrar em contato comigo. Nós vamos preparar um grupo de irmãos que vai estar dando suporte, começando uma igreja na sua cidade. Então eu queria pedir para os irmãos, se você conhece alguém, entre em contato com eles. Nós queremos plantar uma igreja aí, e de repente, quem sabe você mesmo vai ser o pastor que estará pastoreando essa igreja lá. Diga aleluia, glória a Deus, amém. Então eu queria convidar aqui nosso irmão Eduardo, que vai ministrar a palavra hoje. Esse é um outro trabalho que nós vamos estar fazendo. Uma vez nós estamos preparando obreiros para enviar para o interior. Não é que você será o primeiro a ser enviado, mas, né, fica aí a palavra de Deus, né? Vamos orar. Diga glória a Deus. Levante a sua mão, vamos abençoar o nosso irmão. Pai, no nome de Jesus, eu te louvo, meu Senhor, pela vida do Eduardo. Oramos hoje porque nós cremos que o Senhor tem uma palavra viva, uma palavra poderosa para ministrar para a tua igreja. Nós oramos nessa hora declarando sobre a vida do Eduardo autoridade, graça, sabedoria para falar da parte do Senhor, para falar no nome do Senhor. Oramos também, ó Deus, declarando um ambiente liberado para que a tua palavra enche o nosso coração e nós sejamos edificados em nome de Jesus. Digam amém. Aleluia. Amém, pastor. Vamos conversar sobre isso depois, hein, pastor? Amém, irmãos? A graça e a paz do Senhor Jesus no seu coração. Encha seu coração de alegria nesse momento. Aí que você saia daqui transbordado de tanta alegria e paz que nós ensinamos a você todos os dias, né? Quero agradecer, né, diante da igreja, né, a vida do pastor Iron, que tem nos ensinado, tem nos mostrado o que o Senhor tem feito sobre nossas vidas, né? E ele, mais que nunca, tem acreditado em cada um daqueles irmãos que estão com ele na liderança, dentro daquela reunião que ele sempre faz toda segunda-feira. E eu quero, nesse momento, ministrar algo para você no seu coração, que o Senhor tem falado conosco, né, nessas últimas semanas. E o que eu vim falar para você hoje, nessa noite, é sobre ter um coração grato, ter a gratidão do Senhor, né, em tudo aquilo que você faz. Muitas vezes nós não reconhecemos a alegria do Senhor, não reconhecemos aquilo que Ele tem feito sobre nossas vidas, e nós deixamos de lado, né, a melhor parte, que é fazer aquilo que o Senhor tem colocado em nosso coração. Como líder, né, como igreja, nós precisamos entender que o Senhor está sobre nossas vidas, e o tempo todo Ele tem nos mostrado aquilo que Ele quer fazer. Sabe, é muito triste quando você ouve da boca de pessoas que não acreditam em Deus. Sabe, aquelas pessoas que são ateus, que dizem que realmente não sabe por quê você faz algo para alguém que você não vê, que você não conhece. Sabe, aquelas pessoas que dizem que não acreditam em Deus. E é pior ainda é quando você vê pessoas que já congregaram na igreja, que já foram líderes da igreja e infelizmente deixaram de acreditar por alguma coisa que aconteceu na sua vida, algo terrível, né? Alguma doença que levou uma pessoa querida, e ela, de tanto orar, não teve resultado daquilo que ela queria, né? E deixou de acreditar no Senhor. Então, o que eu quero falar para você nessa noite é justamente sobre isso. Você entender
que em tudo Deus tem algo para você. Em todas as coisas que aconteçam na sua vida, o Senhor ele tem algo, tem um propósito. Sabe, nem tudo a gente pode, nem todas as coisas nós entendemos que a Bíblia fala, né? Tem coisas que nós não podemos questionar. Nós só precisamos acreditar que existe um Deus que está sobre a nossa vida e Ele está sempre nos guardando e nos guiando. Amém? Sabe, nós pregamos um evangelho da graça. Esse evangelho da graça é um evangelho de vida, de transformação e de salvação. Sabe, o evangelho de graça, ele é o evangelho de boas notícias. Ele é o evangelho, sabe, que você precisa se entregar ao Senhor. E tudo aquilo que você faz ao Senhor hoje é reconhecido por Ele. Tudo aquilo que você está fazendo hoje diante do Senhor, pode ter certeza, haverá uma recompensa. Mas é muito triste quando nós ouvimos pessoas que estão no nosso meio, né, pessoas que são parentes, que são amigos, que não acreditam no Senhor. Hoje eu recebi uma notícia, né, de um grupo de amigos de infância. E nesse grupo de infância, um desses amigos, ele é ateu. Ele não acredita em Deus, sabe? E hoje, infelizmente, a irmã dele faleceu, né, de Covid, estava internada, né? 2 semanas atrás ele colocou no grupo que a irmã estava com problema e foi internada, mas ela estava com 25% do pulmão, né, comprometido. E todo mundo ali desejando algo de bom para ele, que ela se recuperasse. E infelizmente ela faleceu hoje. E eu posso imaginar o coração desse irmão, como é que está hoje. Se ele já não acreditava em Deus, por que ele vai tentar acreditar agora? Então são para essas pessoas que nós precisamos hoje pregar o evangelho da graça, um evangelho de salvação e de transformação. Você hoje é o encarregado de levar esse evangelho. Você foi salvo, você foi transformado, você já experimentou do amor de Deus, você já experimentou da alegria do Senhor, você já experimentou da salvação e da cura. Sabe, o que você precisa levar hoje é justamente isso, a vida de Deus. Sabe, se você levar a vida de Deus a uma pessoa, essa pessoa acreditar que ela será salva, ela vai levar isso para outras pessoas também. E essas outras pessoas serão salvas pelo nome do Senhor Jesus. Amém? A palavra de Deus diz no livro de Efésios 2:8, diz o seguinte: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Pela graça, mediante a fé, ou seja, sem fazer nada. Você não precisou fazer mais nada para ser salvo. A única coisa hoje que você precisa fazer é continuar crendo no Senhor. Amém? Essa palavra que eu quero trazer a você é justamente para que você possa ter algo no seu coração, que você possa reconhecer que tudo que você tem feito hoje é por causa do Senhor, e você não precisa fazer mais nada na sua vida para crer nessa salvação. Amém? Mas feche seu olho nesse momento, baixe sua cabeça, vamos orar ao Senhor nesse momento. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar nessa tarde, Pai, início de noite, que o Senhor possa trazer aqui nesse lugar, Pai, a Tua vida, a Tua palavra de fé, de cura, de salvação, a cada pessoa que está ouvindo através dessa live, ó Pai, que eles também possam ser tocados pelo Espírito do Senhor. Pai, que nessa noite, Pai, não seja eu, mas que seja Tu nesse lugar, Pai, trazendo a Tua palavra de vida e de transformação, Pai, que cada pessoa aqui, ela possa sair daqui transbordada de alegria e de paz em seu coração, Pai, que não seja nenhum de nós, mas seja o Senhor trabalhando para que nós possamos experimentar da Tua boa e agradável vontade, em nome de Jesus. Sabe, irmão? Então, o dom de Deus é um presente de Deus. Presentes não custam nada, presentes são dados de graça. Se tiver que pagar por um presente, já deixa de ser um presente, né? E você recebe algo quando você recebe um presente de alguém, a tendência normalmente é você agradecer, tá? Você agradece e tenta retribuir também da mesma forma. Sabe, quando você recebeu esse dom de Deus, esse presente do Senhor, sabe, você hoje pode achar que está em dívida com Ele, mas não. Deus ele não está te cobrando essa salvação, Deus ele não está te cobrando isso. A única coisa que você precisa fazer é continuar crendo e levando esse evangelho da graça, o evangelho da salvação. Sabe, ter um coração agradecido ao Senhor é reconhecer que Ele está em tudo na sua vida.
Sabe, ser um coração agradecido ao Senhor, cheio de graça, é saber que existe um Deus que está sobre a nossa vida e que Ele está comandando a nossa vida, dando direção em cada momento que a gente faça, seja no nosso relacionamento de casal, seja no nosso emprego, seja na nossa família, seja com nossos filhos, seja com nossos amigos, seja com qualquer coisa. Existe um Deus, e esse Deus você precisa continuar crendo e sendo grato por Ele, por tudo aquilo que você tem feito. Inclusive nesse momento você precisa agradecer pela sua vida, por você estar aqui. Sabe, hoje nós temos esse problema que está acontecendo na cidade, mas mesmo assim, irmãos, nós precisamos acreditar e continuar crendo que o Senhor, Ele é dono de todas as coisas. Ele vai dar a direção correta para cada uma dessas pessoas, para nossas famílias não sofrerem dano algum. Sabe, tenha um coração agradecido ao Senhor e se encha de graça nessa noite. A palavra de Deus diz, lá no livro de Salmos 116, diz o seguinte: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor. Sabe, o salmista está fazendo uma pergunta, como querendo dar ao Senhor algo para retribuir todos os seus benefícios para com Ele. Mas há presentes que não são tão grandes e tão valiosos, que nós não temos poder e nem a menor condição de retribuir. Sabe? E o que você precisa fazer nessa hora? Simplesmente desfrutar. Desfrute da graça, desfrute do amor, desfrute daquilo que o Senhor te deu com tanto amor e principalmente de graça. Ele não te cobrou nada por isso, Ele não nos cobra por isso, sabe? E esse presente do dom da vida, da salvação, ele é algo maravilhoso, porque nós estamos aqui hoje e somos testemunhas daquilo que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas, irmãos. Sabe, ter um coração agradecido, se encher de graça, é experimentar do amor de Deus todos os dias. Sabe, você agradece ao Senhor quando você acorda, quando você se levanta, quando você vai almoçar, quando você volta da sua casa, quando você volta para o seu trabalho. Sabe, você precisa agradecer ao Senhor, saber que Ele está lhe guardando e que o seu coração ele é cheio de alegria e de graça do Senhor. Sabe, é muito triste quando temos pessoas que não reconhecem isso, que não sabem que foi o Senhor quem fez, que foi o Senhor que deu, que foi o Senhor que transformou. E isso que nós fazemos hoje, pregar o Evangelho da Graça, eu creio que não custa nada para nenhum de nós. A única coisa que nós precisamos fazer é continuar fazendo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas hoje. Amém? O que fazemos nessa hora? Simplesmente agradecer e desfrutar. O salmista também lhe responde, na sua própria pergunta: tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor. Ele está dizendo aqui que tomará o cálice da salvação, não é um cálice da ira de Deus. Então nós precisamos ter esse entendimento que o cálice que nós iremos tomar, que nós tomamos, é o cálice de salvação, não é de ira. Sabe, irmãos, quando ouvem essa palavra, muitas vezes eles olham para Jesus lá no Getsemane, que quando Jesus falou: passa de mim esse cálice. Sabe, muitas vezes nós fazemos isso: passa de mim, Senhor, esse cálice. Eu não quero assumir essa responsabilidade, eu não quero assumir uma jornada tão grande. Sabe, mas viver o Evangelho da Graça é simplesmente você andar numa linha, caminhar com Ele, sabendo que Ele está sobre a nossa vida, que Ele está dando direção e que Ele está te guardando. Aonde você for, aonde você vai, o que você esteja fazendo, o Senhor Ele está com você. Na sua casa, no seu trabalho, sabe, no seu relacionamento, o Senhor Ele te dá a direção e Ele está contigo todos os dias, de dia e de noite. Amém? O salmista aqui está falando do cálice da salvação, ou seja, os benefícios que recebi do Senhor. A salvação foi tão grande e tão valiosa que eu vou beber completamente, eu vou desfrutar totalmente dela. E ainda invocarei o nome do Senhor, porque eu sei que Ele pode me abençoar muito mais do que já está abençoando. Porque essa salvação não é apenas a salvação da condenação eterna, e é a salvação de tudo o que precisa ser salvo, a tudo aquilo que eu recebi de graça. Sabe, no dia que você se converteu, você entregou sua vida para o Senhor.
No dia que você entregou sua vida para o Senhor disse: meu filho, a partir desse momento, quem cuida de você sou eu. A partir desse momento, tudo aquilo que você fizer, tudo aquilo onde você estiver, eu vou estar contigo. Eu vou estar te livrando. Sabe, o cálice da salvação é você experimentar de um amor eterno todos os dias. Sabe, um amor que você não tem como medir, é um amor que você não tem como devolver. Sabe, tem pessoas que infelizmente tentam acreditar que elas podem retribuir o amor de Jesus. Sabe, irmãos, o que eu aprendi é que tudo aquilo que eu tente fazer hoje, por mais que seja tão grande e valioso para mim, ainda assim não vai estar à altura do amor do Senhor. Você não sabe e nem tem como medir o amor de Deus sobre você. Sabe? E por essa palavra, e por isso nós precisamos ter, a única coisa que nós podemos fazer é desfrutar do Senhor, é desfrutar do amor dele sobre as nossas vidas. Amém? Na palavra de Romanos 8,32 diz o seguinte: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes de todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? O que o salmista está dizendo aqui é que a melhor coisa que você pode fazer para retribuir ao Senhor, todos os benefícios que tem feito por você, é desfrutar abundantemente da graça e do presente de Deus. Não tem coisa pior do que quando você recebe um presente, irmão. Quem já recebeu um presente aqui e quando viu aquele presente ali, fez cara assim, não gostou? Ainda pegou aquele presente e ainda jogou do canto, jogou no escanteio. É muito triste, é muito ruim quando você recebe algo, um presente de alguém, e você faz cara de que não gosta. Sabe, muitas vezes nós fazemos isso com o Senhor. Muitas vezes nós não agradecemos como deveríamos agradecer ao Pai. Não agradecemos do jeito que precisa ser agradecido. E ainda nós colocamos o Senhor de lado. Colocamos ele no escanteio, sabe, mas é tão gracioso que mesmo assim o Senhor ainda te ama. Mesmo assim o Senhor, ele sabe que você está passando por um problema, por uma dificuldade, mas ele sabe que no teu coração tem amor, sabe, mas é triste quando nós não reconhecemos o amor de Deus sobre a nossa vida e a graça dele sobre nós. Isso é o que muita gente tem feito com a graça de Deus, que nos foi concedida, negando ou relativando, colocando condições para que possamos desfrutar dela. A graça de Deus nos alcançou, e o melhor que podemos fazer para retribuir é desfrutá-la. Fazer com que ela não se torne vã em nossa vida. 1 Coríntios 15 diz: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Sabe, irmãos, essa semana eu estava indo para o trabalho, creio que foi numa sexta-feira, e eu estava no ônibus, e uma irmã, tinha mais ou menos uns 50 anos, ela entrou, e ela usava aquele saião, um coquinho, e ali todo mundo já sabe que quando uma pessoa dessa vai entrar no ônibus, ela já vai pregar, a palavra de Deus ali na lei. Mas ela falava de algo tão poderoso que eu acabei prestando atenção nela. E muitas vezes eu não faço isso quando alguém entra lá no ônibus e começa a pregar, porque fala muita heresia, muita coisa que não deve. Mas nesse dia algo me chamou a atenção. Sabe, ela falava de uma graciosidade. Ela falava de um amor de Deus sobre a vida dela, tão suave. Sabe quando você recita um poema e você fala ali de uma forma tão suave, tão maravilhosa, que é gostoso de se ver? Era isso que ela estava fazendo. Ela contando o testemunho dela ali, que ela não acreditava em Deus, que a mãe dela acreditava e a mãe dela acabou morrendo num leito lá de hospital. E nesse dia ela teve um encontro com o Senhor e ela foi salva naquele dia. E a partir daquele dia ali, ela começou a pregar o evangelho da graça de Deus. Ela começou a pregar um evangelho de vida e de transformação. Sabe, 8 horas da manhã, se você pega um ônibus, com o único propósito é pregar a palavra. Ela não tinha outro destino para ir. O destino dela era Cristo.
O propósito dela era Cristo. Sabe, você entrar num ônibus ali, num coletivo, para pregar a palavra, é muito amor, pela graça, pela salvação que você tem hoje. Sabe, e quando ela estava pregando ali, quando ela estava falando do amor de Deus, aquilo me chamou a atenção, porque o que ela falava com tanta autoridade, tão algo assim, tão poderoso, que as pessoas que estavam ali, elas começaram a prestar atenção também no que ela estava falando. Sabe, porque quando você reconhece que é o próprio Senhor que está falando, você começa a olhar e começa a prestar atenção, porque aquilo te chama a atenção, é o amor de Deus. Sabe, esse amor de Deus para aquela senhora, né, eu creio que ela vai pregar aquilo ali para o resto da vida dela, porque ela está com o coração cheio de graça de Deus. Sabe, quando nós tivermos esse coração incendiado por Deus, quando nós tivermos esse coração cheio de graça do Senhor, o evangelho da graça, ele nunca vai ser um empecilho na sua vida, ele nunca será um problema. Sabe o que acontece hoje, irmãos? Que muitas pessoas, infelizmente, elas estão pregando um evangelho que ela se cansa. Um evangelho que logo mais, ela prega 1, 2, 3 meses, ela está vivendo aquela vida de Deus, mas depois ela cansa, porque ela acha que ela está sendo cobrada demais por aquele evangelho. Sabe, mas quando você tem um coração cheio de graça de Deus, isso nunca vai te cansar. Na verdade, vai ser um combustível para que você comece a pregar com autoridade, vida de Deus, aonde você estiver. E as pessoas vão começar a se converter, não porque você é bom demais, mas porque a graça de Deus está sobre a sua vida, e você foi salvo por ela. Sabe, quando você tem algo bom, que você quer passar para as outras pessoas, para que elas possam experimentar da mesma coisa que você está experimentando, é dessa forma que você vai se sentir. Sabe, o que você está vivendo hoje com Deus, é tudo pela graça dele. Não por causa de você, mas por causa da graça de Deus sobre a sua vida. Sabe, aqui tem alguns benefícios da graça que nós podemos recitar nesse momento. Sabe, alguns benefícios que recebemos do Senhor, os quais nos foram dados por sua graça para desfrutarmos. Recebemos poder de sermos feitos filhos de Deus. Sabe, você recebeu esse poder. Hoje você tem todo o poder de ser chamado, né, de filho de Deus e experimentar desse amor de Deus para outras pessoas também. Amém? Somos os eleitos de Deus, escolhidos dele, ou seja, de muitas outras pessoas que poderiam ser escolhidas, você foi escolhido por ele. Sabe, você foi chamado, o Senhor te resgatou de onde você estava, por causa de uma única coisa. Qual é, Eduardo? Pregar o evangelho da graça. Hoje você tem esse direito e o privilégio, porque você foi eleito de Deus. Somos propriedades exclusivas dele. Ei, presta atenção, o Senhor, ele tem ciúme de mim e de você, porque eu sou propriedade exclusiva do Pai. Assim você é também, você é propriedade exclusiva dele. Sabe, o Senhor, ele não vai deixar nada acontecer com você, por mais que você esteja para um caminho errado, indo por uma direção daquilo que ele não deu, ele vai te trazer de volta, ele vai te resgatar, porque você é exclusivo dele, você foi escolhido e hoje você é filho dele. Amém? Somos o povo que podemos desfrutar do amor de Deus. Sabe, você é aquele que pode desfrutar desse amor, pregar esse amor a qualquer pessoa, a qualquer criatura. Não importa quem é, não importa quem seja, você precisa pregar o evangelho do amor de Deus e não o evangelho de condenação e de acusação. Você não é acusador, você desfruta do amor, prega o amor e envia o amor de Deus. Provamos da obra da cruz e o poder da cruz. Sabe, o pastor Irão tem falado algo para a gente muitas vezes. Joga para a cruz, e essa palavra está entrando no meu coração. Joga na cruz. Sabe, quando você tiver um problema, joga na cruz. É a cruz que revela tudo aquilo que está oculto. É na cruz que se resolve todos os problemas. Não é com teu irmão do lado, é na cruz. Olha para a cruz, fala para a cruz: Senhor, esse é o meu problema, resolve. Sabe, é a cruz que resolve tudo, é ela que expõe a tua dificuldade, aquilo que você não pode fazer. Somos novas criaturas, hoje você é uma nova criatura no Senhor, benefício da graça. Somos selados com o Espírito Santo pelo dia da redenção do Senhor. Sabe, você foi selado pelo Senhor, você foi escolhido, né? Você foi chamado e você é selado por Ele.
Você hoje é fechado pelo Espírito Santo de Deus. Sabe, nada que está à sua volta, nada que está ao seu derredor pode alcançar você. Porque em você hoje está selado por Ele, você está guardado pelo Senhor, através do Espírito Santo de Deus. Sabe, não importa aquele cara, aquela pessoa que está lá no mundo, jogar uma praga em você, você não será atingido. Não tenha medo, você hoje é criatura de Deus, você foi selado por Ele, você foi chamado por Ele. O poder do Espírito Santo está sobre a sua vida. Amém? Recebemos autoridade para pisar sobre todo o poder do inimigo. Irmão, não importa o problema, não importa o tipo de doença, você tem autoridade hoje de pisar na cabeça do inimigo. Sabe, a doença ela não é maior que o Senhor, o problema não é maior que o Senhor. Você tem toda a autoridade de pisar em serpentes e escorpiões. O Senhor te deu essa autoridade de pisar na cabeça do inimigo hoje. Sabe, não existe doença maior que o Senhor possa resolver. Sabe, tenha esse cuidado, tenha esse zelo. Saiba que você, na sua vida, tem autoridade de pisar. Sabe, quando você estiver com dor de cabeça, bote a mão na sua cabeça e comece a orar e declarar cura. Você tem autoridade de fazer isso. Quando aquele irmãozinho chegar com você e falar assim, ora por mim, mas por que eu tenho que orar por você? Porque tu é mais próximo de Deus. Não, você também pode orar por ti mesmo. Ora por ele, mas ele também precisa orar por ele, para ele reconhecer que toda a autoridade foi também derramada sobre a vida dele. Amém? Temos chaves do céu para ligar e desligar. Tudo aquilo que você liga aqui na terra também é ligado no céu. Mas aquilo que você desliga na terra também será desligado no céu. Você tem esse poder. Sabe, tudo aquilo que você faz hoje na sua célula, tudo aquilo que você faz hoje numa reunião, tudo aquilo que você faz que está em volta de você, que quando você liga diretamente com o Senhor, ali há a vida de Deus. Quando você vem ao culto, você está ligando algo também, algo espiritual na sua vida. Sabe, irmão, tudo aquilo que você faz hoje precisa estar ligado diretamente com o Senhor. Somos o corpo de Deus aqui na terra. Sabe, quando nós reunimos na célula, quando nos reunimos no culto, irmãos, nós somos ali o corpo do Senhor. Sabe, não tem como você andar sozinho, não tem como você caminhar sozinho, não tem como você viver uma vida cristã sozinho. Nós somos o corpo do Senhor. Quando nós estamos reunidos aqui nesse lugar, nós somos mais fortes para lutar contra as forças malignas. Quando você está na sua célula reunido com os irmãos, ali você também está tendo algo maravilhoso, um momento de comunhão, onde o corpo de Cristo está reunido para pregar o evangelho da graça, o evangelho de transformação e que nos muda de dia por dia. Amém? Sabe, tem pessoas que eu já ouvi falar, mas eu posso orar no meu quarto sozinho, eu posso viver uma vida cristã sozinho. Mentira. O diabo coloca mentiras na sua mente para que você possa acreditar que você pode fazer tudo sozinho, que você não precisa estar ligado ao corpo da igreja, que você não precisa estar ligado a uma célula, que você não precisa estar ligado a uma comunhão da igreja. Sabe, é mentira, o diabo sempre está colocando e tramando coisas para que você possa acreditar nisso. Mas eu digo para você uma coisa, quando você está reunido como igreja, você está formando o corpo de Cristo. Não há como um membro do meu corpo andar sozinho ou viver sozinho, não há como minha perna viver sozinha. Ela vai morrer. Ela vai morrer. Quando você está fora do corpo da igreja, prepara que você vai morrer. Se você não tiver alguém ao seu lado, próximo, te chamando, para que você possa, às vezes a pessoa pode ser até chata com você, mas ela está ali por causa de algo maravilhoso, de algo maior que você, que é o próprio Senhor. É para estar reunido no corpo da igreja. Amém? Isso e muito mais foi dado pela graça de Deus. E como Paulo, devemos trabalhar para que a graça não se torne vã em nossa vida. Podemos começar falando, como o salmista, que diz lá no Salmo 116, 12, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Quando reconhecemos os benefícios que recebemos de graça, a gratidão toma conta do nosso coração. E precisamos receber mais nada,
por agradecer ao Senhor. Sabe, você hoje está aqui e você precisa entender algo. Você está aqui, irmãos, por causa de um propósito. Não é por mim, não é pelo pastor, não é pelo seu líder. É porque você foi salvo e existe um propósito pela sua salvação. Existe algo que você precisa continuar, pregar o evangelho da graça, algo que foi lhe dado de graça, não foi cobrado nada por isso por você. O único preço que foi pago, Jesus pagou, e Ele não te cobrou por isso. Sabe, pregue o evangelho da graça, mas quando esses benefícios da graça estão sobre a minha vida, eu preciso retribuir de alguma forma, né? A palavra de Deus diz no livro de Lucas 17, versículo 11, diz o seguinte: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide, mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se, com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe Jesus: levanta-te e vai, e a tua fé te salvou. Amém? Essa passagem aqui, irmãos, ela é muito clara, quando ela fala da compaixão, do amor de Jesus sobre a nossa vida, sobre cada pessoa. Sabe, Jesus ali, naquele momento, a única coisa que ele falou para aqueles leprosos era: vai. Sabe, quando ele fala isso, aquelas pessoas ali, elas se encheram de fé, sabe, encheram de tamanha fé que eles foram. E na medida que eles estavam indo, que eles estavam já saindo dali, eles perceberam que tinham sido curados, mas apenas uma pessoa voltou para agradecer. Somente o samaritano. Os outros 9 não voltaram. Por que eles não voltaram, Eduardo? Eles não voltaram por causa de uma seguinte coisa: eles eram judeus, e como sendo judeus, eles estavam embaixo da lei. E para quem conhece um pouco sobre a doença, a lepra, ela representa simbolicamente na Bíblia, ela fala de pecado. E aquelas pessoas ali, elas não reconheceram que Jesus as tinham curado, e elas foram embora, mas porque elas tinham na mente que elas não precisavam mais agradecer a ninguém, porque na medida que elas foram curadas, elas estavam saindo do pecado. Elas não entenderam a gratidão do amor de Deus. O único que voltou foi aquele samaritano, que voltou e reconheceu, e agradeceu ao Senhor pela cura que lhe foi dada. Sabe, irmãos, essa palavra, essa passagem, muitas vezes ela representa aquilo que somos com Deus, ou aquilo que éramos com o Senhor. Sabe, muitas vezes não agradecemos ao Senhor, não fazemos aquilo que de fato precisamos fazer ao Senhor. Sabe, nós muitas vezes recebemos bênção de Deus, sabe, que inúmeras vezes nós somos abençoados e não reconhecemos ao Senhor que foi Ele quem nos deu. Nós queremos saber que nós recebemos aquilo e que aquilo é meu e não importa mais para ninguém. A palavra de Deus, ela é muito clara quando ela diz que Ele voltou e agradeceu. Sabe, isso fala de algo tão poderoso, que fala de um reconhecimento do amor de Deus na vida daquela pessoa. Ela entendeu que foi o Senhor quem a curou, e não o sacerdote, mas o Senhor. Sabe, quando você reconhece que o Senhor que está sobre você e aquele que te cura de todas as coisas, você sempre vai ser agradecido ao Senhor. Todos os dias, irmão, nós precisamos agradecer ao Pai pela vida que Ele tem nos dado, seja ela como for, na nossa família, em qualquer lugar.
Reconheça que o Senhor é Deus na sua vida. Reconheça que Ele fez tudo aquilo que você tem hoje. Sabe, o seu coração vai se encher de alegria. Sabe, não vai haver dificuldade nenhuma para que você possa servir ao Senhor diariamente. Sabe? Sabe por que os outros não voltaram, né? Como eu já falei, eles eram judeus. Sendo judeus, eles não reconheciam ou conheciam a lei e sabiam que a enfermidade era uma das maldições da lei. Quando alguém era declarado impuro pelo sacerdote, automaticamente era considerado o pior dos pecadores, né? Pois estar debaixo da lei dá uma maldição, né? Ainda hoje, né, há pessoas que pensam dessa forma. Então, quando você reconhece que o Senhor está sobre a sua vida e que Ele faz todas as coisas, você vai sempre ter um coração agradecido e cheio de alegria para servir ao Senhor, sabe? Quando receberam a cura, a conclusão é que não estavam mais debaixo da maldição da lei, porque saíram da condição de pecadores. Por isso eles achavam que mereciam a cura e mereceram e se mereceram, não tinham nada para agradecer a ninguém, receberam por mérito. Quando nós achamos que tudo que tem sobre a nossa vida foi porque o meu esforço foi maior, porque eu trabalhei para aquilo acontecesse, né, que eu entendo que aquilo que foi dado por mim foi através do meu esforço, eu estou saindo da graça de Deus e deixando que o meu esforço próprio, ou seja, que a minha vontade ela prevaleça sobre o Senhor, sabe, irmão? Mas quando você reconhece isso, quando você reconhece que tem um coração cheio do Senhor, cheio da graça dEle, né, você sempre vai achar que está em débito com Ele, mas não. A única coisa que você vai sempre precisar fazer é continuar servindo ao Pai, de verdade. Sabe, irmão, existem líderes que hoje estão fora da igreja, né, que um dia tiveram um encontro com o Pai, tiveram um encontro com o Senhor, e o Senhor foi tão gracioso na vida deles, que deu tudo para eles, deu casamento, né, deu casa, deu carro, e hoje estão fora da igreja, estão fora dos caminhos do Senhor, né? Eu tiro duas coisas daí, irmão. Uma é que ele é mal agradecido, né? Ele é mal agradecido ao ponto de dizer que tudo aquilo que ele tem hoje foi por causa do próprio esforço dele, né? E que ele não precisa do Senhor, que ele não precisa de Jesus. Eu quero falar uma coisa para você: todos nós precisamos do Senhor, todos nós precisamos de Jesus em algum momento da nossa vida. Você não vive a vida da igreja sozinho. Você não consegue viver uma vida da igreja sozinho. Você pode até tentar, mas você vai cair lá na frente. Você não tem força para caminhar sozinho. Você não tem força porque tudo aquilo que está sobre a sua vida, você acha que foi por mérito seu. Mas reconheça hoje, né, que o Senhor, Ele te deu tudo isso. Reconheça hoje que aquilo que está sobre a sua vida foi dado pelo Senhor. Ele não tem te cobrado nada por isso. Tenha o entendimento que o seu coração precisa se encher de alegria, que o seu coração precisa se encher de graça. Sabe, quando nós estamos cheios de graça, nós nunca vamos ver problemas, nunca estaremos vendo dificuldades, nunca teremos, situações difíceis. Sempre teremos algo que o Senhor tem nos mostrado, uma solução. Só seremos gratos a Deus por todos os seus benefícios para conosco, quando reconhecermos que esses benefícios que recebemos dele, recebemos sem merecer, recebemos por causa da sua graça. Se desejamos ser gratos, devemos ver que há algo especial em tudo o que é colocado em nossas mãos, seja a igreja, o emprego, o cônjuge, a casa em que moramos, a família que temos, o ministério que temos, que estamos realizando dentro da igreja, enfim, cada coisa que o Senhor nos tem dado, devemos sempre lembrar que Deus é a fonte de todas as coisas que nós temos, que recebemos, e devemos ter um coração grato. Existe um princípio espiritual na gratidão. Quando há gratidão, há multiplicação e prosperidade em todas as coisas. Amém? Queria pedir para os irmãos do louvor subirem, por favor.
irmão, você só vai ser grato ao Senhor, né, quando tudo aquilo que você fizer seja reconhecido em seu coração a graça e o amor dele. Sabe, irmão, nós somos cheios da graça do Senhor, somos cheios da graça dele. Sabe, o nosso coração ele precisa se encher de alegria todos os dias que nós pregamos e vivemos esse evangelho, essa vida de Deus. Sabe, há pessoas que estão morrendo hoje no mundo porque elas não reconhecem que Deus está sobre a vida delas. Sabe, existem pessoas que estão dentro da igreja hoje, estão morrendo porque não reconhecem que o Senhor está sobre a vida dela, e que tudo aquilo que eles fazem hoje, tudo aquilo que eles tentaram fazer um dia, é por causa do Senhor, não tem nada a ver comigo ou com você, tem a ver com Deus, tem tudo a ver com Ele, irmãos. Sabe, devemos sempre lembrar que o Senhor é a fonte de todas as coisas. Tudo que nós temos hoje é por causa do Senhor. A fonte de todas as coisas, a fonte da vida é o próprio Senhor Jesus. Sabe, o fato de você ter hoje um relacionamento, o fato de você hoje estar vivendo uma vida da igreja, o fato de hoje você ter a sua família, né, convertida, caminhando com você, é por causa do Senhor, é por causa dele. Tudo há um propósito em nossa vida hoje, irmãos. Nada é por acaso, tudo é por causa dele. Você tem motivos para agradecer ao Senhor hoje? Hoje é dia de ceia, e ceia revela a grandiosa obra da cruz do Calvário, onde o Senhor provou o seu próprio amor para conosco. De fato, de Cristo ter morrido por nós quando éramos leprosos e pecadores. Foi na cruz que o Senhor Jesus entregou o seu corpo para ser moído, e seu sangue para ser derramado em favor de nós de graça. Sabe, tudo o que fazemos é por Ele. Sabe, se você tem um problema hoje, fala com o Senhor. Se você tem uma dificuldade hoje de se relacionar, fala com o Senhor. Está passando por dificuldade na sua família, fala com o Senhor. Tem problema de doença na sua família, fala para o Senhor. Ele é a fonte da vida. Se Ele não resolver, ninguém mais irá resolver na sua vida isso. A palavra de Deus diz, lá em Lucas 22, e tomando o pão, tendo dado graças, e partiu-lhes e lhes deu, dizendo: isto é meu corpo, oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois que cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da vossa aliança, o meu sangue derramado em favor de vós. Sabe, depois o pastor Irão vai ministrar aqui a ceia, mas quando nós ministrarmos, quando nós estivermos celebrando a ceia, trazemos à memória a obra do Senhor em nosso favor, trazemos à memória daquilo do qual devemos ter um coração grato a Deus todos os dias. Amém? Fique de pé nesse momento, vamos orar ao Senhor. Só, irmãos, em cima dessa palavra eu queria que você orasse, para que o seu coração ele se enchesse de alegria, que seu coração se encha de paz. Sabe, nós estamos aqui para pregar o evangelho da salvação, não de condenação. Sabe, existem situações em sua vida, em nossas vidas, que nós não podemos resolver, mas o Senhor pode. Mas Ele só vai resolver quando você tiver um coração cheio de alegria ao Senhor. Amém? Ore onde você está nesse momento. Pai, em nome de Jesus, nós oramos a Ti nessa noite, declarando, ó Pai, que o nosso coração, ele é um coração humano, Pai, um coração de carne, mas nós também reconhecemos, ó Deus, que o Senhor está sobre a nossa vida, e que tudo aquilo que nós temos hoje, Pai, é por causa do Senhor. Tudo aquilo que nós somos hoje, Pai, é por causa do Senhor. Pai, que nessa noite nossos corações, Pai, possam se encher de graça, e que nós possamos ter esse coração cheio de graça todos os dias, agradecendo ao Senhor
por tudo aquilo que nós somos, por tudo aquilo que nós fazemos, por tudo aquilo que nós temos, ó Pai. Nós te agradecemos, ó Deus, pela nossa família, nós te agradecemos por nossos irmãos, nós te agradecemos, ó Deus, pelo corpo da igreja que o Senhor tem colocado sobre a nossa vida. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem feito maravilhosas coisas sobre nós. Pai, nós entregamos a Ti as nossas vidas nessa noite, nós entregamos a Ti, Pai, tudo aquilo que nós temos e declaramos que só o Senhor, Pai, é dono e a fonte de todas as coisas. O Senhor é aquele que resolve os nossos problemas, as nossas dificuldades. Ó Deus, que em Ti nós andamos e caminhamos, ó Deus, porque o Senhor tem colocado algo em nossos corações e tem queimado um propósito, Pai, de evangelizar e de pregar o Evangelho da cruz, o Evangelho de Cristo, o Evangelho de vida, de transformação. Que nessa noite, Pai, haja salvação e haja transformação, Pai, no coração de cada irmão dessa igreja. Pai, que nós possamos sair daqui mediante essa palavra, Pai, com o coração agradecido e cheio de graça, e que nós possamos pregar esse Evangelho a todas as pessoas, a todas as criaturas. Oh Espírito Santo de Deus, Tu és maravilhoso e nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Dê uma salva de palmas, queridos. Aleluia.